Vamos a ele, nosso quadro quinzenal com a nossa nutróloga, doutora Liliane Opperman, fato ou fake? Tema de hoje, doutora, bem-vinda mais uma vez, testosterona. Queremos saber tudo, não nos esconda nada. Acho que esse vai ser o mais, assim, arrasante de todos. Pois é, você sabe que eu li alguns e eu gosto de esperar o momento para explicação. Então eu ia tentando adivinhar do que eu estava lendo da minha pré-pauta. Tinha uns que eu falava, sério? Então aguardem que tem muita coisa interessante pra gente colocar no nosso assunto. Vamos começar com a primeira? Vamos. Pra gente não matar nenhum fato ou fake na tela. Fato ou fake, mais de 50% dos homens na faixa dos 50 anos e 80% das mulheres na mesma faixa têm déficit de testosterona. É fato ou fake? Carimbando na tela. É fato, doutora? É fato. Vamos entender déficit, tá? Eu acho que é muito importante as pessoas saberem que nem sempre o déficit é o que está abaixo daquela faixa chamada normalidade. Tá. Porque você pode estar muito próximo, dentro da faixa, porém muito próximo do mínimo, e ter sintomas que justificam uma reposição. Entendi. Considerando todas as contraindicações, considerando realmente os benefícios que essa terapia vai trazer. Então, é interessante isso daí, porque as pessoas com esse déficit, a gente sempre pensa na testosterona como uma coisa de cunho só sexual. Mas elas vão ficando com perda de memória, um pouco de desautonomia, sem vontade. Às vezes era aquela pessoa empreendedora que gostava de fazer acontecer, aí vai chegando numa hora da vida e não quer saber de mais nada, quer vender tudo, quer falar, agora eu quero sossego. E não faz parte da natureza dessa pessoa ser assim. Entendi. Sabe? Isso tudo a gente tem que avaliar quando a gente vai pensar num quadro de déficit de testosterona. Quando já está trazendo, então, sintomas que podem diminuir a qualidade de vida. Exatamente. Agora, aproveitando já essa abordagem da questão do déficit, o que hoje faz com que a nossa testosterona caia? Bom, existe o fator idade, que esse é o único que a gente não tem muito o que fazer, ele vai chegar para todo mundo. Mas acredite, a gente tem, pelo menos eu, dentro do meu consultório, eu tenho homens de 30 anos já com déficit de testosterona. Toda hora eu tô gaguejando. Porque a palavra déficit de testosterona. E mulheres também, tá? Muito comum, mulheres jovens que tomaram pílula. Porque o que acontece? A pílula, ela aumenta uma proteína ligadora de hormônios. Então, os poucos hormônios que ficam nessa mulher, eles estão ligados e não estão agindo. Entendi. Então, às vezes, a testosterona é nada. E aí ela tem queixa de libido, né, dificuldade de ganhar massa muscular. O que eu vejo, assim, de paciente que chega, nossa, eu tô treinando, tô comendo certinho, porém não ganho. E o meu ginecologista não me deixa tirar o anticoncepcional. Então, eu penso que talvez não é sempre repor a testosterona. É tirar aquilo que pode estar causando a sua baixa. Como, por exemplo, pílulas anticoncepcionais. Encontrar outros mecanismos para fazer anticoncepção. Doutora, daqui a pouquinho você me conta, não precisa ser agora não, mas já vou deixar no ar, a tal da glândula da adrenal, o que tem a ver com essa história toda? Porque quanto mais eu leio, mais eu fico enlouquecida com esses assuntos. Já a gente vai relacionar, certo? Certíssimo. Mas vamos pro próximo fato ou fake na tela. Vocês pensam que eu não estudo? Estudo muito. Olha lá, fato ou fake, só a reposição de testosterona é o suficiente para normalizar o seu nível. Será? Pode falar, doutora. É fake. É fake? Carimbou? É fake porque nem sempre é a reposição. Vou dar um exemplo masculino. Muitos homens, principalmente acima do peso, eles têm o tecido gorduroso, que não é só um tecido, ele é praticamente quase que um órgão endócrino, onde ele capta testosterona e transforma no hormônio feminino estradiol. Certo. E aí a testosterona cai e ele fica com muito estradiol. Certo. Então, por exemplo, para esse paciente, repor testosterona, eu vou apenas aumentar indiretamente o estradiol. Então, é um paciente que eu preciso inibir esta conversão da testosterona no estradiol. Então, a reposição pode nem ser indicada se for um paciente jovem, que estiver sedentário, acima do peso. O fato dele emagrecer, fazer exercício, tudo isso, por si já vai melhorar. Mesma coisa mulheres. A gente deu o exemplo do anticoncepcional. Às vezes você tem que tirar o que está causando o déficit, nem sempre repor.
Mas dependendo da idade, das queixas importantes, né, pessoas assim, sem vontade de sair de casa. Tem muitos homens com diagnóstico de depressão, que na verdade é uma baixa da testosterona. Que coisa. Então, tudo isso a gente tem que avaliar e também a reposição, se precisar. Certo, e depois a gente fala mais da reposição, pensando na questão dos bioidênticos, o que você acha que, né, é bacana orientar o pessoal de casa. Vamos para o próximo Fato ou Fake, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Desânimo, aumento da gordura abdominal, flacidez e raciocínio lento são sintomas da baixa de testosterona. Fato ou fake, pode dizer, doutora? É um fato. É um fato. Puxa. Esse raciocínio lento é impressionante, sabe? Quando as pessoas elas falam, nossa, doutora, às vezes eu tô indo fazer uma coisa, eu falo, o que eu ia fazer mesmo? Ou começo a assumir nomes, assim, de pessoas próximas, um raciocínio que você estava fazendo, aí alguém interrompe, você não consegue voltar. Isso acaba comprometendo, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que é apresentadora, vamos pegar um exemplo até assim da sua profissão. Bom. Imagina se isso, que para uma dona de casa pode não fazer tanta diferença, imagina para vocês. O Lecon cresce, quando o Lecon cresce não liga. Então, assim, até isso a gente tem que considerar, né? O impacto das queixas na vida da pessoa, no profissional dela, né? Na autoestima, porque de repente ela começa a falar, eu já não estou mais confiável, então melhor não contar comigo. Tudo isso a gente tem que avaliar. Mas, doutor, então agora acho que a gente já pode colocar aquela minha pergunta, porque envolvendo quando essa glândula apresenta algum problema, e aí você já pode explicar da glândula também, a gente tem queixas parecidas. Então, como é que é essa relação, né, da adrenal com testosterona? Bom, a adrenal, ela é a glândula que produz o hormônio cortisol, e a gente precisa do cortisol para reagir, né? A nossa vida, a gente tem um pico de cortisol de manhã, que dá energia para você viver, para lutar, para tudo. Acontece que hoje as pessoas estão tendo fadiga adrenal, porque elas não dão mais conta de produzir o cortisol, o tamanho são as demandas, né? Os sustos que chegam. Fadiga adrenal, é esse nome aí? Esse nome. A adrenal, quando tem uma fadiga, a gente precisa não só olhar os outros hormônios sexuais, mas também avaliar o cortisol. Não adianta, por exemplo, eu tenho um paciente que está com baixa de cortisol, está com baixa de testosterona, eu vou falar assim, não, eu vou repor só testosterona. A adrenal é a primeira glândula que a gente tem que colocar no eixo. Senão, nada funciona. Então, embora talvez para alguém não tenha uma relação direta, pode ser que para muitos pacientes, sim. E que antes de ver esse déficit ou qualquer coisa da testosterona, a gente tem que dar uma atenção para a glândula adrenal. E tem a parte da adrenal que produz o hormônio DHEA, né? Ou sulfato de DHEA. E ele é um precursor da testosterona. E se às vezes a pessoa está com baixa testosterona porque ela não tem o precursor, então a gente tem que cuidar dessa fadiga adrenal, dar muitas vezes o precursor para, se aí não melhorar, aí sim repor a testosterona. Entendi. E hoje esse DHEA no Brasil, essa reposição, como está? Porque tem toda uma legislação envolvendo tudo isso, né? Bom, o DHEA ele é facilmente consumido, comprado fora. Até alguns meses atrás, eles eram facilmente na farmácia de manipulação com receita médica. Ok. Recentemente tem uma portaria, porque assim, nas medicações tem portarias que entram, caem, surgem, saem. Isso é comum no meio médico, a gente tem que estar atenta a tudo que está acontecendo. Então, foi retirado o DHEA, não está podendo ser prescrito agora, mas tem uma outra molécula que é semelhante e que faz, às vezes, dele, suprindo toda essa nossa demanda enquanto prescritor e o paciente enquanto com déficit adrenal, enfim, para que ele não tenha nenhum comprometimento. Tá aí, gente. História toda contada e respondida. Já já perguntinhas do público, mais fato ou fake. Olha lá. A reposição de testosterona causa câncer. Diga, doutor, é fato ou fake? É fake. Na verdade, não só o câncer, mas como a maioria das doenças, elas não têm uma causa só. Ela é multifatorial, né? A gente pega a obesidade, por exemplo. A obesidade é multifatorial. É excesso de comida, é estresse, é falta de exercício, é sono atrapalhado, é problema hormonal. Nunca é uma coisa só. Tá. Então, assim, a reposição, primeiro que já tem que ter critério. Se é uma reposição, é porque estava baixa.
Você não pode deixar alta a ponto de ficar disfuncional. Tá. Você tem que ficar dentro daquele limite. Você tem que repor, mas mantendo dentro daquele limite de normalidade. Tem alguns médicos que deixam até um pouco acima do suprafisiológico. Na minha conduta, eu não deixo acontecer isso. Então, assim, reposição com critério, fazendo análises laboratoriais, avaliando com exames de imagem, antes da reposição, exames laboratoriais e de imagem, considerando o histórico familiar, considerando a vida desse indivíduo, porque, para quem não sabe, está todo mundo preocupado que o hormônio dá câncer, mas sedentarismo e gordura abdominal, aumento de gordura está muito relacionado com o aumento de diversos tipos de câncer, principalmente câncer ginecológico, endométrio, mama. Câncer de mama está muito relacionado com o aumento da gordura corporal. Puxa vida. Então, olhar para tudo isso num conjunto e não apenas repor um item separado como se o paciente fosse só a testosterona. Ele é um ser humano que tem uma vida, que tem um estilo, que tem uma alimentação e tudo isso tem que ser olhado num conjunto. Perfeito. E a questão dos bioidênticos, hoje é a melhor situação, enfim, para essa reposição? É o que a gente pode colocar de mais seguro? Sem dúvida. E aí a gente tem bioidênticos de diversas formas de administração, tanto como transdérmico, como a parte injetável, implantes subcutâneos, para uma melhor adesão aí do paciente. Muito bom. Agora a perguntinha do público, certo? Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Guilherme, obrigada. A testosterona pode oscilar entre homens jovens na casa dos 20 anos e, se sim, isto pode afetar o humor e o bem-estar da pessoa, ou seja, a sua qualidade de vida? Olha, Guilherme, né? Se tratando de ser humano, tudo pode. Tá. Existe uma coisa muito que é a individualidade. Por mais que não seja comum isso, se perguntasse para mim, é comum? Não, não é comum. Tá. Pode acontecer? Pode. Até porque o auge da testosterona no homem é 25 anos. Então, no caso, quem está nos 20 não chegou nem no auge. Então, pode ser que ainda tenha uma testosterona da puberdade ainda, porque cada homem tem uma velocidade, né, de crescimento, né, e de amadurecimento de tudo. É importante essa queixa dele, porque às vezes ele está realmente, talvez, com transtorno de humor, que pode acontecer, que de fato tem essas oscilações, e que ele vai pensar na testosterona, mas às vezes não vai olhar a causa. Entendi. Então, é comum, pode ter, o transtorno de humor é uma coisa muito mais comum, né, do que pela testosterona. Entendi. E que também pode ser olhado. Ou seja, sendo ou não pela testosterona essa causa, isso tem que ser olhado e tratado. E é possível tratar. Não dá para deixar para lá, né? Ainda mais. Não, se causa sofrimento, se você não sabe como é que você vai acordar amanhã, né? Você vai estar com humor, você vai estar assim, você vai estar com energia ou não. Atrapalha tudo, né? Atrapalha toda, enfim, a vida em casa, trabalho, né? A forma como você se relaciona com as pessoas, não pode deixar. E é mais fácil diagnosticar transtorno de humor em homem, porque a mulher, por exemplo, tem TPM. Então tem oscilações que são naturais e elas oscilam, e tem na TPM. Homem é mais fácil. Então é mais tranquilo, tanto de diagnóstico como de tratamento. Busque então, Guilherme, e vamos para mais perguntinha do público. Já Fatal Fake, quem escreveu pra gente? Olha lá. Lindsay, um beijo pra você. Síndrome do ovário policístico. Ah, meu Deus, pode alterar níveis de testosterona? Podem sim, inclusive é comum acontecer esse aumento androgênico, tanto que dentro dos sintomas e sinais da síndrome de ovário policístico, as mulheres relatam a oleosidade, acne, queda de cabelo, aumento de pelos, né, no geral, tudo isso por conta do aumento desse hormônio. Então, o tratamento principalmente eu gosto de falar sobre isso, porque muitos tratam a síndrome de ovário policístico com um anticoncepcional que não trata a síndrome. Porque a síndrome, ela inclui até uma questão metabólica, da insulina, do carboidrato. Então, a dieta ela é fundamental e, às vezes, está indicado medicações como a metformina para controle, né, dessa síndrome, principalmente insulinêmica, que aumenta a insulina e aumenta a vontade do carboidrato, e tudo isso vai desequilibrando o nosso ovário. Pois é, eu me tornei low carb por causa dos ovários policísticos. Sem precisar nenhuma outra intervenção medicamentosa, vamos fazer uma consulta aqui ao vivo. Zero, e sem pílula anticoncepcional, dieta que segura aí não ter, né,
o que acontece, né? Então, enfim, relato pessoal, tá, gente? Sou sincera e honesta, sempre não tenho válido. por que esconder, né? Low carb, muito bem-vinda. Meu low carb fez a diferença no meu caso. Os hormônios agradecem. O humor, tô agradando. Vamos lá, tem perguntinha do público exatamente sobre isso. Vamos falar de pílula anticoncepcional, ó. Fabiola, um beijo, obrigada. Posso fazer reposição de testosterona e continuar tomando pílula anticoncepcional? Não deve ser feito, até porque por conta de uma carga hormonal. É a mesma coisa que enxugar gelo, sabe? Se a causa da baixa de testo é o uso do anticoncepcional, ela pode usar um outro método contraceptivo, que às vezes não precisa nem de fazer a reposição. Às vezes só de você trocar, você já normaliza a testosterona. Tá aí, converse com o seu médico. Com certeza. Tem mais. Na tela agora é fato ou fake? Não, é perguntinha. Lidiane, obrigada. Que linda essa foto, beijo pra você. Pra quem entrou na menopausa aos 30 anos por causa de um câncer no útero, mas não faz reposição hormonal, pode ter déficit? Puxa vida, um caso específico. É um caso específico, mas eu acredito que ela deva ter preservado os ovários, tá? Mas isso é muito importante, assim, porque vamos falar dos dois caminhos. Tá. Vamos falar do caminho onde, de fato, ela precisou fazer a esterectomia total, que tira o útero e ovários. E aí, por conta disso, tem uma restrição, porque a gente está falando de um câncer, de uso de hormônios. E a gente está falando de uma outra possibilidade, que é ela tirou o útero, e eu, por exemplo, tirei o útero e preservei os ovários. Tá. Estou dando até o meu exemplo agora também. E aí, o que importa para a produção de hormônios são os ovários. Então, são caminhos totalmente distintos. Porque quem faz a produção, né, são os ovários. Isso. O útero, nesse caso... É só a casinha para receber aquilo que, na verdade, todo mês, toda menstruação, ciclo só existe para que exista a fecundação e a gente possa reproduzir. Essa é a função do útero, né? Perfeito. Tem mais, olha lá na tela. Obrigada, Gustavo. Beijo. Podemos ser mais suscetíveis à depressão com a queda de produção de testosterona? Sem dúvida. Sem dúvida, eu posso comentar, não falo nomes, né? Mas assim, eu já tive pacientes com diagnóstico de depressão, refratária a diversos medicamentos, com tentativas de outros tratamentos dentro da psiquiatria e que, na verdade, veio a melhorar quando recebeu uma reposição de testosterona. Que coisa. Agora, só a testosterona, sem às vezes usar um medicamento antidepressivo, pode resolver? Tudo pode. Mas eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente, para que esse paciente saia da depressão e tenha a sua qualidade de vida, tenha os benefícios aí de toda uma mudança no geral. Perfeito. Vamos para agora fato ou fake na tela. Mais um. Olha lá, fato ou fake, existem ativos naturais que otimizam a testosterona e melhoram os sintomas. Olha, isso é uma notícia boa. Será que é fato ou fake? Pode falar, doutora. É um fato. Oba! Isso é bom. Eu vou falar de alguns, tá? Acho que algumas pessoas já devem conhecer o Tribulus, que é uma flor, na verdade, né? O Tribulus, ele tem um efeito no aumento natural de testosterona, aumento da disposição, da libido, de massa muscular. Ele deve ser indicado por profissional para poder acompanhar esse paciente sempre, tá? Porque a gente pensa assim, é natural, então a gente vai fazer uso por conta. Mas mesmo assim, é interessante alguém supervisionando, adequando as dosagens, né? Por exemplo, eu já vi muitos profissionais que prescrevem uma vez ao dia. Eu, por exemplo, tenho um êxito na prescrição de 3 vezes ao dia, uma dose menor, mas 3 vezes ao dia. Tá. Tem um outro que eu gosto bastante de indicar, chama turquesterona, que é da medicina ayurvédica. É uma planta asiática. Ela tem um efeito principalmente na musculatura. Então, o primeiro, que é o Tribulus, ele ajuda na parte mental, ele ajuda nessa parte de libido, ajuda na musculatura, mas é menos. A turquesterona, ele é mais específico para a parte de musculatura e força física. Olha que legal. E bastante interessante também. Outro que o pessoal conhece bastante é a maca peruana, que ela dá disposição, energia, melhora a imunidade, né? Homens e mulheres podem utilizar, aliás, tanto o Tribulus quanto a turquesterona, homens e mulheres também podem utilizar, em acordo com seus médicos, em acordo com as suas condições e com seus objetivos. Com orientação, fazendo os exames bonitinho, né, doutora? E tem a ioimbina.
A ioimbina também é um fitoterápico. Ele é muito interessante, a gente está falando um pouco de depressão, e é comum que nos tratamentos com antidepressivo as pessoas tenham queda de libido. Às vezes a gente demora a acertar um medicamento para a pessoa ficar fora da depressão, mas ela tem, às vezes, como único efeito colateral, perder a libido. A ioimbina, combinada com esses medicamentos, ajuda a minimizar esses efeitos colaterais. Que bacana! Também tem contraindicações, tá? A ioimbina ela não pode ser usada, por exemplo, em estresse pós-traumático. Então, assim, tudo, mesmo natural, gente, tem indicações e tem contraindicações. Sem dúvida. E dá tempo de mais perguntinha. Vamos colocar a Fatal Fake na tela que eu quero terminar com uma pergunta importante. Olha lá, o que define a reposição é o valor laboratorial. Ixi, Fatal Fake, doutora? É fake. Não pode ser, né? Nós somos um todo, não só o número do laboratório. Olha, eu vou comentar do meu caso, né? Tá. Porque a gente não pode comentar sobre pacientes, mas eu posso comentar eu como paciente de reposição. Naturalmente, a minha testosterona sempre foi muito baixa e eu não tenho queixas. Então, eu nunca vi a necessidade de complementar a testosterona. Eu tenho pacientes que, às vezes, têm uma testosterona média para alta, porém com queixas tão supervalorizadas que, às vezes, é mais interessante a gente considerar a clínica. Isso a gente aprende na faculdade. A clínica, ela é soberana. Ela define tudo. Sozinha? Não. Exames laboratoriais são complementares. Então, qualquer exame ele é complementar a quê? A uma anamnese bem feita, né? A um exame físico. Então, é importante a gente ter essa premissa maior de que a sintomatologia vale mais do que um valor. É a queixa mesmo da situação que está vivendo, né? Tem que ouvir o paciente. Tá aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Luciele, um beijo. Como identificar se estamos, então, sem testosterona? Acho que ela quer dizer com a testosterona baixa, né? Ali, bem inferior. Então, geralmente, a gente faz exames laboratoriais, podem ser de sangue, podem ser de saliva. Junto a eles, a gente considera, assim, uma clínica, o que o paciente sente. Uma coisa muito interessante que a gente não colocou no Fatal Fake, mas eu acho que as mulheres aí, principalmente, que estão na menopausa, é muito comum fazer o uso da testosterona sem o estradiol. Por quê? Porque elas acham, né, e às vezes alguns médicos também que não têm assim todo um conhecimento, têm muito receio de usar o estradiol, e aí usam a testosterona acreditando que uma parte dela vai virar estradiol. Tá. Só que a libido feminina, principalmente, ela precisa do estradiol para que a testosterona faça efeito. Então, gente, é uma orquestra de hormônios, onde a gente tem que avaliar estradiol, testosterona, estilo de vida, glândula adrenal, o histórico familiar desse paciente, para que a gente possa compor aí um tratamento personalizado e ele só tem os benefícios. Muito bom. Eu ia fechar perguntando do chip da beleza, que outro dia a gente falou dentro de uma pauta, não era o tema central, mas que bombou. Eu acho que a gente pode fazer uma pauta só sobre isso. Mas se você puder, doutora, fechar falando da questão desse chip da beleza. Então, o implante subcutâneo de gestrinona, conhecido vulgarmente como chip da beleza, a gestrinona, ela é uma progesterona que tem um efeito androgênico. Tá? Inclusive, eu faço uso desse chip há 5 anos. Você gosta? A minha filha já tem há 2 anos. Eu acho que dá uma qualidade de vida, principalmente a menina jovem, que não precisa ficar menstruando, ou ciclando, ela está estudando, eu não acho justo. Tá. Né? Eu acho que... Dá uma estabilizada. Exato, você tem uma estabilizada. E sabe aquela proteína que eu te expliquei que gruda nos hormônios? Uhum. A gestrinona, ela baixa essa proteína, então os hormônios ficam mais livres. E aí a testosterona dá uma aumentadinha. Mas tudo com indicação, gente. Converse com o seu médico, faça exames, faça check-up. É isso aí, para saber se para você terá, né, efeitos benéficos. Doutora, obrigada, já tá com 20 segundinhos. Você tem que ir lá para seguir doutora, @doutora por extenso, tá? Não é abreviado, doutora Liliane, @doutora Liliane. E o site Doutora Liliane também por extenso.com.br para você chegar aí todos esses conteúdos lá nas redes sociais e o contato da doutora. Obrigada. Mais uma vez, aprendi um monte hoje, hein? Falei que ia ser completo. Até amanhã, meio-dia. Beijo, beijo, meninas.